Fala aí, pessoal ligado no canal da FMU. Eu sou Arthur Silvestre, apresentador do Depois da Aula. O Depois da Aula de hoje é muito especial, porque estamos aqui ao vivo nos estúdios da FMU. A gente tem como convidada hoje Daniela Vespucci Furriela, advogada, professora de Direito e escritora. O tema da nossa conversa de hoje é sobre as controvérsias da família na pandemia, a vacinação dos menores, alimentação e violência doméstica. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A primeira pergunta é muito óbvia, a mudança na rotina de todos durante a pandemia, do novo Covid, né, do novo SARS-CoV-2. O isolamento social ele trouxe à tona diversos conflitos dentro de casa. Como que a violência, principalmente contra a mulher, aumentou e suas consequências dentro de casa, entre a família? É um prazer estar aqui. Obrigada, Arthur. E durante a pandemia, com o confinamento, óbvio, né? E todo o estresse decorrente aí da mudança na rotina com as crianças, que as crianças passaram a estudar em casa, perda de emprego, falaremos disso com relação à pensão alimentícia também, os ânimos, né, ficaram mais aflorados. E aí o que aconteceu? Aumentou demais, todo mundo pode acompanhar pelos jornais como aumentou a violência contra a mulher, aumentou demais. Por quê, gente? Porque todo mundo ficou confinado e o que eu sempre explico, a violência psicológica, ela é a raiz da violência contra a mulher. Porque, na verdade, a violência psicológica por si só, ela já é terrível. Ela devasta a identidade de uma mulher. Mas ela também é a raiz, o início das outras violências contra a mulher. Porque na Lei Maria da Penha nós temos 5 tipos. A violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, quando a mulher é vítima de um crime de injúria, difamação e calúnia. E temos também a previsão legal da violência psicológica. E a violência psicológica, ela é a raiz e o topo da violência contra a mulher, qual que é? O feminicídio. Então, muitas vezes, quando você estuda um caso de feminicídio, escuta todos os parentes, os amigos, você vê que aquela mulher já estava sofrendo uma violência psicológica. E durante a pandemia, as pessoas mais juntas dentro de casa, sob forte estresse por diversos motivos, essa violência aumentou muito. E nós tivemos ótimos avanços também durante a pandemia com relação ao tratamento da mulher, com relação à violência contra a mulher, né? Com certeza. A nossa próxima pergunta é exatamente essa. Quais foram os avanços na luta contra a violência contra a mulher durante a pandemia? Exatamente. Então, como eu havia dito anteriormente, a violência psicológica é a raiz. Nós tivemos aí a criminalização da violência psicológica. E nós tivemos também o sinal vermelho, que era aquele X na mão, onde a mulher poderia, em qualquer comércio, mostrar, né, esse X e o atendente chamava a polícia. Então, na verdade, essa criminalização da violência psicológica é um grande avanço, que está ali no artigo 147b do Código Penal, que foi durante a própria pandemia. Então, a partir do momento que a violência psicológica tomou notoriedade, passou a ser vista como uma violência, né? Porque até então as pessoas pensam o quê? O que é violência contra a mulher? A mulher com olho roxo, a mulher machucada, e não é. Na verdade, ela vem sofrendo uma tortura emocional muito grande, humilhação, chantagens, ridicularizações, e isso vai minando o que? A autoestima dela. E, na verdade, o ciclo do abuso ele só aumenta. O agressor ele vai aumentando o grau de punição contra aquela mulher. Então, é muito importante que a mulher entenda, primeiramente, o que é a violência psicológica. E uma coisa muito comum que eu percebo é o seguinte: existem muitos facilitadores em volta. Então, muitas vezes, a vítima está sofrendo já uma violência psicológica, está relatando para diversas pessoas: olha, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. E as pessoas em volta colocam panos quentes. Por isso que é muito importante procurar um auxílio de uma equipe multidisciplinar, procurar um auxílio que seja que não seja alguém próximo, né? Teria que ser alguém neutro, ou seja, um psicólogo,
a vara de violência doméstica, para que ela tenha o quê? Para que ela tenha esse amparo, para que enxergue se ela está sofrendo ou não uma violência psicológica, né? Já falando um pouco disso, quais são os órgãos que uma mulher que sofre violência doméstica devia procurar? Os órgãos governamentais. Então, primeira coisa, ela está sofrendo, ela sente que ela está num relacionamento onde ela está infeliz, que ela se sente desconstruída, está com cara de violência psicológica. Além de todas as outras violências, né? Tem a física, tem a sexual, que deixam vestígios. Então, na verdade, ela tem que fazer o quê? Ela está sofrendo algum tipo de violência dessas que já estão noticiadas, ela tem que procurar Delegacia de Polícia, DDM 180, né? Ela pode procurar o Justiceiras, que é um projeto maravilhoso, onde ela é amparada por toda essa equipe multidisciplinar, né? Então ela deve procurar vara também de violência doméstica do Ministério Público, né? Porque ali também ela tem todo esse amparo para ser ouvida por uma pessoa neutra, uma pessoa especialista no assunto, e não um amigo, uma amiga, uma mãe, que na verdade são pessoas que estão assim viciadas, né, na situação. Na verdade, as pessoas estão envolvidas emocionalmente e não conseguem ter esse ponto de equilíbrio para auxiliar essa mulher. Então, se essa mulher está sofrendo uma violência física, ela tem que procurar a delegacia para fazer exame de corpo de delito. Sofreu violência sexual? Tudo bem, porque deixa vestígio, né? Então ela consegue comprovar. Violência psicológica, a violência moral, né? Elas são mais difíceis de serem comprovadas, porém nós temos a tecnologia a nosso favor. É possível gravar essas conversas, porque geralmente o maior problema da violência doméstica é que ela acontece aonde? Dentro de casa. Não tem testemunhas, né? Então, durante a pandemia, nós tivemos aí esse avanço do Sinal Vermelho, que é uma campanha super famosa, o projeto Justiceiras, e inclusive, Arthur, os condomínios agora, eles estão autorizados. Quando eles percebem que está acontecendo alguma briga entre um casal, alguma coisa assim, já avisar a polícia. Agora, a própria mulher, ela pode fazer um boletim online, ela pode ligar no 180, ligar no Justiceiras, é só procurar na internet, o telefone, tem um WhatsApp 24 horas, para buscar esse amparo, contar o que ela está passando, para que ela tenha uma opinião neutra, não uma opinião de alguém envolvido emocionalmente com ela, entendeu? Mas para que ela saia desse ciclo, é necessário buscar ajuda, né? Porque muitas não saem, sabe por quê? Acha que vai mudar, acha que a pessoa vai mudar, que ela vai ficar, vai voltar a ser o que era, porque no relacionamento abusivo começa sempre um mar de rosas, né? Perfeito, maravilhoso, aquele bombardeio de amor. Daqui a pouco ele vai piorando, e vai piorando cada vez mais, né? O abuso, ele não melhora, então ela acha que ele vai melhorar, outras pessoas em volta colocam panos quentes e ela vai sofrendo cada vez mais. Por isso que é necessário buscar ajuda. E sem noticiar o fato à delegacia, à autoridade, ao Ministério Público, não há como a justiça fazer nada, né? Então, na verdade, continua. Então, é necessário boletim de ocorrência, não consegui um amparo dessa vez, procura de novo. Procura a vara de violência doméstica, leva a notícia, ou seja, precisa levar isso ao poder público para que receba ajuda. Realmente. Outro problema gigantesco que a gente teve na pandemia foi a perca de empregos dos principais genitores da família. Como ficou aí a questão da pensão alimentícia? Então, aqui é outra questão. A pensão alimentícia, ela, na verdade, ela é fixada ou através de um acordo judicial, ou homologado judicialmente com uma sentença. Para modificar esta pensão, somente com uma nova decisão judicial, não é simplesmente perdi o emprego, eu não pago mais, fez 18 anos, eu não pago mais. Essa é uma confusão muito grande que as pessoas fazem. Geralmente num acordo judicial ou numa sentença, tem a previsão para quando está trabalhando e para quando está desempregado. Então, está trabalhando, durante o emprego ele paga 30%, 20% que está fixado ali. Perdeu o emprego e geralmente tem ali
um salário mínimo, mesmo desempregado. E esse valor continua valendo. Então, muita gente, se eu perceber na pandemia, simplesmente parava de pagar. Daqui a pouco vem o quê? Uma execução. Então, se você sofreu uma mudança na sua condição financeira, quem paga a pensão tem que fazer o quê? Ingressar judicialmente para modificar. Ela não modifica automaticamente. Vale o quê? Vale aquele acordo, independentemente dessa mudança na pandemia. Muita gente falou assim, foi caso de força maior, então eu não tenho que pagar porque mudou minha condição. Mudou, você tem que procurar a justiça para modificar judicialmente, porque continua valendo aquele acordo, aquela sentença. Em outros casos, o que aconteceu? Uma pessoa, por exemplo, ganhava 10 mil, passou a ganhar 5. Automaticamente essa pensão foi alterada, porque era proporcional. Agora, o que aconteceu de confusão foi que muita gente simplesmente parou de trabalhar e parou de pagar a pensão. Só que ela continuava válida, inclusive desempregada, entendeu? Então, pensão alimentícia ela não muda assim automaticamente. É necessário, inclusive para exonerar quando os filhos atingem a maioridade, ingressar judicialmente. Porque muita gente acaba recebendo aí uma ação de execução de alimentos e meu filho já tem 18 anos, como assim? Por quê? Porque a pessoa não exonerou, não ingressou judicialmente. Tem que homologar judicialmente um acordo ou uma sentença. Então, somente o juiz poderá modificar essa decisão em proteção dos menores. Outra questão dessa pandemia que a gente viveu foi a questão da vacinação, que ocorreu muita divergência entre os pais que vacinam os filhos e que não vacinam os filhos. Existe alguma previsão legal quanto a isso? Existe. Então, essa é uma outra questão, né? Que, na verdade, muitos genitores se desentenderam por questões científicas, questões técnicas mesmo, e de crenças com relação à vacinação. Porém, existe aí na legislação que é obrigação dos pais a vacinação. Então, no artigo 14 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez liberada pelas autoridades sanitárias uma vacina, ela é obrigação dos pais em direito da criança e do adolescente. E isso, na verdade, acaba gerando até uma infração administrativa para os pais que deixarem de vacinar os seus filhos, que é uma multa de 3 a 20 salários mínimos e também perda do poder familiar ou suspensão do poder familiar. Então, na verdade, quando me consultavam, muitos clientes falavam, eu não quero vacinar, a minha esposa quer, ou então o pai quer, a mãe não quer, enfim, prevalece para a lei o quê? Que a criança tem que ser vacinada. Lógico, dentro aí do cronograma, tudo dessa forma, entendeu? Mas, para a legislação, a criança tem que ser vacinada. Claramente. Professora, muito obrigado por ter essa conversa aqui com a gente hoje. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui gostou muito. Pessoal aí de casa que está assistindo a gente aqui agora, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. As redes sociais da FMU estão aqui na descrição e eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Arthur. Wow.